Olá! O vídeo proposto faz parte da atividade de Fundamentos e Metodologia de Artes 1 do curso de Pedagogia da Universidade à Distância da Universidade Federal de Alfenas. A proposta dessa atividade seria o que seria arte no meu ponto de vista. Durante os estudos propostos pela universidade, especificamente nessa disciplina, eu pude contemplar a arte de forma atual, de acordo com os estágios e as minhas experiências vividas, de que a arte não está tão presente conforme deveria ser colocado nos ensinos atuais. A arte passou, de acordo com os parâmetros nacionais curriculares, a ser uma disciplina obrigatória para os ensinos, nos estudos atuais, tanto naqueles momentos em que o currículo exige a sua formalidade. Eu entendo que ela não está sendo introduzida de forma integrada, da maneira que se propõe os parâmetros, porque a arte, além de uma arte que a gente conhece de forma tão simples, a arte em seus aspectos visuais, desenhos, teatros, música, ela é colocada de maneira muito simples, muito por cima. Ela não tem aquela introdução necessária da sua origem, de como ela surgiu. A arte é vista de maneira superficial, de modo que quando se entra numa sala de aula nos tempos atuais, o que se vê é a disciplina Educação Artística num todo, sendo colocada da forma desenho, teatro, introdução, está muito a desejar. Para isso eu elaborei, com base nos textos propostos pelo professor, um material discursivo que vem proposto pelo professor Ronald Awad, o mundo visto de um olhar diferente. O que propõe um mundo visto de um olhar diferente? A arte como capacidade, como sensibilidade, como história. A arte desde os tempos primórdios, quando se introduziram as pinturas rupestres, já era uma arte que pouco compreendida. As pinturas rupestres traziam desenhos que eram utilizados como maneira de expressão. A arte também, como maneira de expressão no mundo moderno, no mundo contemporâneo, é utilizada até por psicólogos para decifrar alguns passos até da vida da criança. A criança que não consegue falar, desenha. Então, fazendo uma analogia desde o início dos tempos para os tempos atuais, ela não vai sair da nossa vida e não é compreendida em sua totalidade. Sua história, seus aspectos, as suas sensibilidades, as suas capacidades. Falar de arte não é só desenhar, não é só pegar lápis e papel, colocar e pronto, temos uma arte. É preciso essência, sensibilidade. E nas minhas experiências, principalmente num trabalho proposto pelo professor, que envolveu a pintura indicada de Tarsila do Amaral e Dílio. Eu deixei essa obra numa sala de aula, a proposta previa que era para ficar ali, não falei absolutamente nada com as crianças de idade de 8, 9 anos, muito pequenas. Essa obra permaneceu ali. Quando eu regressei para completar a proposta da atividade elaborada pelo professor, eu percebi que as crianças, sem eu dizer nada, estiveram atentas a pequenos detalhes. Detalhes de uma imagem, detalhes de uma história que eu contei, detalhes do que eu falei. A proposta do professor veio a trazer em mim reflexões de que o que poderia melhorar. Embora eu saiba que os parâmetros prevê isso não é eficaz. A criança não conhece a história. Trazer para a criança do mundo de hoje essa necessidade faz parte da história do homem, faz parte da história do mundo. E isso não vai mudar, até porque nós temos aí ramificações, não só na pedagogia, como na medicina, que vai ser necessária a arte. A psicologia é o maior aspecto comprovado da realidade fática de que para a criança, na psicologia infantil, ela vai ser sempre um instrumento de trabalho. Arte, mas com outra visão, com outra sensibilidade, de uma maneira mais atenta e reflexiva. A arte deve ser incluída no cotidiano da criança na sala de aula de forma permanente e contínua, devendo ser utilizada para que
desperte interesses. A criança não consegue ficar o tempo todo centrada numa atividade, centrada numa proposta. E aí a arte ela vem para florescer, a arte vem para fazer diferença, a arte vem para desenvolver sensibilidades da criança que no momento pode parecer desnecessária quando o professor está ali, quando ele não tem habilidade para preparar, mas pode fazer parte daquilo que seria um futuro. A criança pode desenvolver expressões e valorizações de enriquecimento, como pode também, no todo o currículo, no todo seu momento, às vezes até entregar alguns diagnósticos, porque embora o professor não possa codificar diagnóstico, ele pode conduzir a criança a alguns estudos que serão importantes para o seu futuro. Então eu trouxe contatos com a arte, atividades desenvolvidas deve ser direcionada à formação de professores e educadores. Contribuindo para a proposta do professor, a arte, além daquela forma sensibilizada de sentar e analisar o que está sendo proposto, do que está sendo visto, de se apreciar uma proposta, a gente também tem ela para que o professor possa se preparar para isso. Não adianta pegar um trabalho de Tarsila do Amaral, que ela levou tempo para se dedicar, que ela fez aquilo ali num dos seus melhores momentos, como Pablo Picasso ou outro artista qualquer, ou até mesmo como Oscar Niemeyer, que desenvolveu suas obras arquitetônicas imensas, né, espalhadas por muitos países por aí, e ver como arte sem entender a sua essência. É preciso analisar todo o conteúdo, e para analisar o conteúdo, para ensinar a arte, é preciso saber a arte. O professor ele precisa estar preparado. E estar preparado significa estar atento. Não é como matemática, como estudar exatas, que 2 vezes 2 é 4 e fechou. A arte exige mais um raciocínio, uma sensibilidade e a pureza que em alguns momentos não se encontrarão em atividades de matemática. Valorizar a infância no papel social da criança no mundo frente à arte contemporânea. Tablets, computadores, televisão auxiliam? Sim. São necessários? Não. É método? É. Pode ser utilizado. A máquina auxilia. Dela podemos subtrair toda uma história que, se a gente fosse procurar nos livros didáticos, levaríamos muito tempo para oferecer essa pesquisa para a criança. A gente estimular para a criança, use esse conteúdo na máquina e aproveite esse recurso para conhecer mais a arte. É uma ferramenta, é uma possibilidade e pode sim extrair grandes resultados. Azevedo classifica a arte como questão de discussão e reflexão no campo designado como arte e educação. Ele aponta para uma dimensão ampla e estabelece a arte como questão social que deve ser discutido como vários ângulos da educação brasileira. Questão social é exatamente saber olhar atento, saber apreciar, saber compreender e analisar nos mínimos detalhes tudo que está ao nosso redor. A criança, quando começa a escrever, ela inicia os seus primeiros passos pelas bolinhas, pelos tracinhos, e para ela aquilo significa alguma coisa. Vamos apurar, precisamos introduzir. E quando o Azevedo afirma que a gente precisa ter um olhar atento e reflexivo, é que nem sempre o que não é arte para mim vai ser uma obra para o outro, para a criança. E ter essa sensibilidade é trazer para o cotidiano essas purezas, esses olhares que, de certa forma, o educador precisa ter de forma mais apurada. Eu utilizei algumas referências bibliográficas para fazer esse vídeo e espero contemplar a proposta do professor, a arte de forma mais profunda, a arte na sua essência. Eu encerro o vídeo agradecendo todos que estão vendo e reafirmando que é uma proposta de uma atividade de trabalho acadêmico.